José Genuíno, chega mais. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Tudo bem? Estava acompanhando um pouco, né? Só, Aham. só dando uma pitada aí. Eu acho que o debate, a polêmica, faz parte do DNA da esquerda. E o debate é a melhor maneira da gente apoiar um governo. É apoiar, chamando a atenção, conversando, discutindo. Esse é o caminho, porque bater nas costas e ficar calado, às vezes apoia, mas não é o apoio militante. Apoio militante pressupõe conversa, pressupõe debate, pressupõe polêmica. É isso aí. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Vou dizer para vocês, o presidente Lula não é o presidente Lula agora. O presidente Lula, nos outros mandatos, a Dilma, é assim. As pessoas, né, Janeiro, você viveu esse cenário. Claro. Vive-se dentro de uma bolha. Gente, só tem puxa-saco. Só tem gente ao redor do presidente Lula. Eu estou generalizando, mas a maioria, o que acontece, o poder é muito forte. O poder tem uma capacidade de atração e de exercício muito violenta. Então, em geral, quem está ao redor só elogia. Quem está próximo só elogia. E o governante vive numa bolha. Não porque ele seja alienado, mas porque a agenda de governo é uma coisa tão pesada. Olha a agenda do Lula. Ele vai de uma reunião para outra, de um compromisso para o outro. Claro. Então, se não tem quem está do lado de fora fazendo a crítica para chamar atenção, para dialogar, o governo vai. Fica difícil. Fica difícil. Né? Até porque, Mauro, na esquerda, a nossa unidade é de ação, não é de pensamento. A gente une na ação. A gente vota com a decisão do partido, mas tem o direito de opinar, de marcar a posição, de declarar voto. Isso faz parte do aprendizado militante do conhecimento. Genuíno, semana passada você faltou. Porque um debate com a coordenação do Movimento do Sem Terra na Escola Nacional Florestan Fernandes. Exatamente. E sábado agora eu estive no Galpão, numa atividade brilhante do Galpão do MST, no sábado, durante todo o dia, fazendo debates teóricos, políticos sobre o marxismo. Conta para nós, para quem é da cidade, para quem não acompanha tão propriamente, este vigor do MST. Primeiro, o que você foi conversar lá? Eu sei que está tendo uma sequência. Ontem o Valério Arcari esteve lá também, na Florestan Fernandes. O que está rolando no MST? Depois eu vou falar. Em primeiro lugar, Mauro, o MST está fazendo um movimento correto, legítimo, de apoio para enfrentar a direita, a extrema-direita, que quer criminalizar o movimento sem terra através dessa CPI. E o movimento sem terra está aglutinando força, está se reunindo com atividades como foi a feira, como foi o Galpão no sábado, e o debate que eles estão fazendo na Escola Nacional Florestan Fernandes. Uma bela escola em Guararema, uma escola muito bem organizada, com milhares de pessoas que passam todo ano na escola, tanto do Brasil como fora do Brasil. E o debate agora é o seguinte: nós somos. A posição que está sendo discutida é o seguinte: é exatamente esse tema que a gente discute aqui. Quer dizer, o apoio ao governo, isso foi claro na entrevista de um dos dirigentes do MST, o João Paulo. O apoio ao governo não é baixar a cabeça, o apoio ao governo é militante. Você apoia contra a extrema-direita, você apoia contra a agenda neoliberal, você apoia para atender às reivindicações populares. E, ao mesmo tempo, você chama a atenção, você alerta, e há um movimento para se articular uma oposição no Brasil de esquerda, que isto é, essa amplitude da frente que o Lula formou na campanha e no governo vai exigir das forças progressistas e populares uma articulação à esquerda, em cada bandeira, em cada movimento. Por exemplo, a bandeira da educação, a bandeira contra os juros altos do Banco Central, a bandeira que está sendo colocada agora no novo ajuste fiscal de botar o Fundeb dentro do teto de gasto. São bandeiras que estão se colocando. E, evidentemente, a maioria da esquerda tem uma posição crítica em relação ao novo ajuste fiscal. Certamente o PT vai votar, mas vai revelar sua posição, vai declarar sua posição. E há uma discussão, Mauro, sobre a profundidade da crise. Nós estamos vivendo uma crise sistêmica nacional e uma crise internacional muito grave com a entrada do mundo na multipolaridade. Olha bem a crise do teto da dívida dos Estados Unidos.
Olha a crise da eleição na Turquia. Olha o que está acontecendo na Europa. Olha o que está acontecendo, inclusive, na América do Sul, com as experiências de alguns governos progressistas que adotaram a disciplina fiscal, a tirania fiscal. Então, eu acho que há uma articulação da esquerda. Quando você vê hoje figuras como Arminio Fraga dizendo que tem que proteger o Banco Central, que ele não é malvado, dizendo que não pode mexer na privatização da Eletrobras, quer dizer, é o credo do neoliberalismo. Nós temos que ter uma esquerda que polarize, que enfrente. E eu acho que no Congresso Nacional nós vamos ter que ter, mesmo sendo minoria, uma esquerda mais militante, por exemplo, atuando nas CPIs, indo para a ofensiva. Os nossos ministros têm que ir no Congresso se forem convocados, mas enfrentar, a exemplo do que faz o Dino. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que revigorar a combatividade da ação da esquerda através de defesa de bandeiras, de plataformas de esquerda, como essa que eu citei aí. Então, essa é uma questão, Genuíno, porque a gente tem essa demanda que você traz, desse movimento da esquerda, ao mesmo tempo o governo parece amarrado pela aliança com o chamado Centrão, né? E obrigado a concessões e sofrendo derrotas relevantes. Nós vimos a derrota do marco do saneamento, o governo parece que vai perder na questão da COAF, tudo caminha para uma derrota no Congresso, para que a COAF não volte ao Ministério da Fazenda e fique no Banco Central. Ontem o governo foi obrigado a aceitar um acordo para fatiar a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura, e sequer está certa a aprovação da medida provisória que organizou o governo, né? Organizou a administração pública no governo Lula. Vai caducar daqui a 15 dias, se não for votada, pode gerar uma crise de governabilidade muito grande. E o governo vem sendo sangrado sistematicamente pela demanda de dinheiro, das tais emendas dos parlamentares. Então parece assim, o governo tanto amarrado, né, Janine? O governo está um tanto amarrado por vários motivos. Primeiro, está faltando uma coordenação política mais eficaz do governo. Segundo, tem que ter um porta-voz, eu insisto nisso. O Lula tem que ter um porta-voz, porque ele tem que fazer a comunicação, mas não pode tudo depender dele. Ele é um grande comunicador, eu concordo com a opinião do Emissada sobre isso, e tem que potencializar o papel do Lula como comunicador. E, ao mesmo tempo, Mauro, nós temos que fortalecer o polo de esquerda para responder à altura às provocações da extrema-direita. A extrema-direita está muito voraz, está muito cara limpa, está muito violenta, e eu acho que nós temos que respondê-la à altura com um bloco de esquerda. E eu acho que eu sempre defendi que a amplitude do governo tem que ser pontual, e o bloco de esquerda tem que ser mais estratégico para as questões de fundo. Eu acho que é necessário a gente ter algumas iniciativas de rearrumação política. Essa questão da medida provisória da administração pública é fundamental, e eu acho que o governo vai buscar uma solução para isso. As outras questões, nós vamos ter que disputar no voto, e disputar no voto sinalizando o que nós vamos fazer daqui para frente. Eu acho que a maioria do Congresso é conservadora, e, para isso, o nosso partido, o PT, e os partidos de esquerda, em combinação com o governo, tem que apostar na mobilização da sociedade, das ruas. Sem ruas, nós teremos uma governabilidade de baixa intensidade, uma governabilidade que eu chamo apenas na mão do Centrão, e o Centrão da Câmara, que é pior do que o Centrão do Senado. Eu acho que esse é o problema. E, por outro lado, Mauro, nós estamos vivendo uma situação delicada, porque o Poder Judiciário, que está tendo algumas atitudes positivas, aí você está vendo que a Lava Jato está sobrevivendo. Uhum. O que aconteceu com o juiz Apio, uma destituição na hora, é para manter a Lava Jato, é para manter o conteúdo, o espírito da Lava Jato. Então, nós não podemos ter ilusão nesse Poder Judiciário. Eu não tenho. Tem medidas que eu aplaudo, tem medidas que eu fico cabreiro, porque
Nós não podemos ter um governo da justiça no Brasil, assim como nós não podemos ter um governo dos militares. Está entendendo? E eu acho, Mauro, que a crítica é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Nós temos discutido há uma semana para cá um fato que é o Brasil vai realizar um seminário internacional do COTÉ sobre doutrina da Força Terrestre, do Exército Brasileiro. COTÉ é o Comando Terrestre. E haveria uma participação apenas das nações que integram a OTAN. Houve várias críticas e parece que o governo, através do Ministério da Defesa, está convidando a China, assim como convidou os Estados Unidos, como convidou a Alemanha, a França, a Espanha, a Portugal, etc., para participar desse seminário. Então, a crítica é para contribuir para o governo acertar. Esse é o sentido da crítica. Sim, sim. Agora, aí ontem, Janino, teve aqui na Pós-TV Fórum, no 11h30, no Fórum 11h30, uma entrevista achei muito interessante, muito reveladora, com um dos mais competentes e respeitados economistas do PT e da esquerda, o Márcio Pochmann, em que ele veio falar do arcabouço. Fiquei muito impressionado com essa postura defensiva dele. Ele diz assim, sobre o arcabouço fiscal. Olha só, fiquei bem impactado com isso. Conversei com alguns economistas amigos que também ficaram. Se isso for aprovado, o arcabouço, acredito que o governo fica mais distante de sofrer pedidos de impeachment relacionados a problemas fiscais que foram a base do impeachment da presidente Dilma. Isso tem importância política. No entanto, é importante ressaltar que ainda não sabemos como será aprovado, já que o relator apresentou um substitutivo. E aí segue a entrevista. Então, veja que eu fiquei assim, a hora que ele falou isso, eu falei, assim, a visão é que precisa aprovar o arcabouço para evitar impeachment. Não é para mudar o país e reconstruir. É para manter o status quo. Essas ameaças, nós não podemos dar legitimidade para elas. Eu já discuti contigo que o novo ajuste fiscal, ele mantém as bases da tirania fiscal, fiscalismo, que é um dos pressupostos do neoliberalismo, assim como juros altos e privatização do Estado. Então, eu acho que o relator piorou, porque o Haddad cometeu um equívoco de iniciar a tramitação do novo ajuste fiscal para baixo. Ele tinha que ter começado por cima e ter feito uma negociação com o polo de esquerda. Eu acho que o relator piorou. Agora, veja bem, nós não podemos ficar aprovando, principalmente na área econômica fiscal, medida com essa visão. Até porque, Mauro, a questão fiscal tem lado. A questão fiscal são pactuações que você faz no capitalismo com a sociedade, com os ricaços, com o patrimônio, com riqueza, e não dá para a gente ter essa visão de neutralidade. Eu acho que eu sou crítico ao novo ajuste fiscal, porque ele mantém limites para investimento público, ele depende muito da iniciativa privada para investimento no crescimento econômico. Ele está colocando dentro das despesas que vão estar limitadas hoje questões importantes que antes estavam fora, que era o problema da educação e da saúde, que são transferências constitucionais. Então, nós temos que abrir as portas desse ferrolho. E eu acho que a bancada do PT deve apresentar a proposta, deve discutir, no limite, marcar a posição, declarando voto. Porque esse raciocínio da gente rebaixar nossas bandeiras para manter um governo não é a atitude inicial. Nós temos que realizar mudanças e reconstrução do país. E se não atendermos às demandas das políticas públicas, da saúde, da educação, do emprego, do salário mínimo, do Bolsa Família, da reindustrialização do país, nós vamos administrar uma espécie de social liberalismo com um governo democrático. Isso é muito pouco, no meu modo de entender. Então, eu espero dos economistas do PT mais ousadia, ter uma posição mais combativa. E tem alguns que estão com essa posição combativa, nem todos estão com essa posição de rebaixamento, de aceitar a tutela do Centrão. Eu tenho feito alguns debates, como, por exemplo, o Ricardo Carneiro,
o pessoal da Unicamp, alguns, né, têm posição muito clara em relação às limitações do novo ajuste fiscal. Sim. Não, acho que realmente vale muito a pena olhar essa entrevista do Pottman. Ele é muito competente, muito comprometido, mas ele pareceu assim muito preocupado, né? Muito amarrado. É interessante o que está acontecendo nesse momento. Quero falar de outro tema e depois vou trazer a questão internacional para ti. Ontem comentávamos sobre, nossa, vivemos juntos ali no final dos anos 80 o movimento em defesa da Amazônia, né? O movimento pela Amazônia, lembra do lançamento do movimento? Você liderando lá na PUC, em São Paulo, lembra, Genuíno? Era o MDA, Movimento de Defesa da Amazônia. Foi bem relevante ali na luta contra a ditadura. Lembro de você discursando, você foi o lançador, a principal força motora do movimento em São Paulo. E aí a gente tem agora esse embate inesperado entre Marina Silva e os ambientalistas de um lado e a Petrobras, o ministro das Minas e Energias e Randolph de outro lado, em torno da questão da exploração do petróleo na região do Amazonas, né, com um possível impacto sobre a foz do rio Amazonas. A rigor, nem está em debate nesse momento se as pessoas são a favor ou contra explorar. A questão são as condições de segurança ambiental para que a exploração comece, né? A Petrobras apresentou um estudo que foi desqualificado tecnicamente pelo IBAMA, que falou, não, com esse estudo não dá para começar. O risco sobre o meio ambiente é muito grande. E começou uma onda de ataques a partir do Randolph e de pessoas que apoiam esse modelo de desenvolvimento a todo custo contra Marina Silva. Esse embate é um embate importante, né? Mauro. E é impressionante. Esses dois personagens que estão envolvidos nesse embate, eu vivi experiência com eles quando eu era presidente do PT. A Marina era do governo Lula, do primeiro governo, e o Randolph era do PT, saiu do PT no Amapá para o PSOL. E foi exatamente quando eu era presidente do PT. Conheço os dois, são pessoas que têm consistência, seriedade. O que eu acho que eu sou um defensor da Amazônia. Tem que ter cuidados especiais com a preservação da Amazônia e o governo está diante da seguinte missão. O governo, aí eu estou falando o governo como instituição, o Poder Executivo, que envolve Petrobras, Ministério de Minas e Energias, Ministério do Meio Ambiente, tem que fazer um estudo sério, consistente, programado para e publicamente resolver essa pendência. Tem risco? Quais são? É possível evitar? De que maneira? Não dá para a gente ir de qualquer jeito quando trata da questão da Amazônia. E eu estou falando isso, Mauro, porque eu vivi a experiência de Belo Monte. Eu apoiei, mas eu acho que hoje foi um erro aquele grande projeto do Belo Monte. Até porque, nas condições negociadas com a popular, com os povos indígenas e com a preservação do meio ambiente, o pacto devia ter sido outro. Então, eu acho que a pesquisa tem que produzir elementos convincentes para a opinião pública, para o governo, e para os apoiadores do governo e para a opinião pública internacional. Porque a questão do meio ambiente hoje ela é parte central de um modelo de desenvolvimento econômico do país. Nós temos que apostar qual é o caminho da energia renovável, como fazer a transição, qual é a possibilidade de pesquisar e a segurança. Eu acho que não pode ir de qualquer jeito. Nós não podemos ir de qualquer jeito. Portanto, eu acho que o Lula deve mediar essa disputa e buscar um caminho para provar. O governo tem que provar, tem que mostrar dados, argumentos que não há risco, porque é uma área delicada. E essa delicadeza envolve também uma geopolítica. Por que na França, a Guiana Francesa, que é território francês, está apostando tudo na exploração daquela região? Claro, a exploração do petróleo na Guiana Francesa também tem consequências na foz do Amazonas. Então, eu acho que a questão está situada dentro
de uma discussão da transição ecológica, de uma discussão geopolítica. E eu acho que o governo, diferentemente do que aconteceu quando teve o embate entre a Marina e a Dilma, eu acho que, sem maniqueísmo, sem torcida, fazer um estudo sério abordando todos esses aspectos. Está entendendo? Eu acho que nós não devemos fazer uma espécie de campeonato para ver quem está certo ou está errado. Aí vem os apoiadores da Marina, aí vem os apoiadores do Randolph. Não é por aí. Nós temos que desblocar. E desblocar com conhecimento, com pesquisa. O Brasil e o mundo têm conhecimento e pesquisa suficiente para resolver esse problema. Se tem problema, não pode ter exploração de petróleo na foz do Amazonas. Aí nós vamos ter que resolver a nossa relação com a exploração ali perto, que é a da Guiana Francesa. Sim. É interessante, Genuíno. Me parece que a gente tem um momento paradoxal no governo, que Lula vai para o Japão, vai para a reunião do G7, e os discursos de Lula são exemplares, né? Os discursos, eu vi 2 discursos que ele fez lá, os discursos não foram gravados, não foram televisionados, foram 2 libelos contra o neoliberalismo, contra o Estado mínimo, e, do ponto de vista ambiental, um libelo sobre isso que o Lula tem falado, né? Esse será o governo ambiental, né? O primeiro governo ambiental da história do Brasil, e será uma referência mundial. E ele falou, inclusive, sobre a questão da defesa da Amazônia. Então, assim, parece que a gente vive um momento paradoxal, em que Lula faz, lá fora, discursos muito avançados, e aqui dentro tem uma realidade de governo muito atrasada, uma realidade cotidiana. Então, você tem um arcabouço fiscal, ele vai lá e fala contra o Estado mínimo e o neoliberalismo, e o arcabouço fiscal vai ser votado amanhã, é um arcabouço que tem traços evidentes do Estado mínimo. Do Estado mínimo, né? E de neoliberalismo. Porque limita o investimento público. Exatamente. Limita o crescimento econômico, claro. O arcabouço está dentro da lógica política do Estado mínimo, que é uma pedra-chave do neoliberalismo. Eu acho, Paulo, que o Lula tem que acertar mais a sintonia entre a política externa ativa e altiva e a política interna. Essa sintonia envolve o problema do ajuste fiscal, envolve a transição ecológica, no caso da defesa da Amazônia, e nós temos que defender a soberania dos países amazônicos com a defesa dela, mesmo considerando que a Amazônia é patrimônio da humanidade, mas a soberania é patrimônio do Brasil e dos países que integram a Amazônia, e, ao mesmo tempo, nós temos que discutir, por exemplo, a contradição no âmbito da defesa. Nós não podemos ter essa política pela paz contra os blocos hegemônicos e as Forças Armadas dar sinais de uma relação privilegiada com os Estados Unidos e com a OTAN. Não dá. Então, tem que haver um ajuste, tem que haver uma operação fina da política externa com a política interna. Eu acho que esse é um desafio. E no caso da política interna, Mauro, o grande problema nosso é que, para governar, nós temos que derrotar a extrema-direita e nós temos que derrotar o neoliberalismo que está materializado em Banco Central, teto de gasto e privatização. E no peso das Big Techs, que são monopólios poderosos. Se nós acharmos que simplesmente para combater a direita vamos fazer uma alianção com o centro liberal, com a velha burguesia, do Armínio Fraga, dos Soros da vida, isso é submeter a política econômica progressista ao modelo neoliberal. E a gente sabe aonde estudar. Veja a crise da Argentina e a crise do Chile. Eu sou mais da linha do Gustavo Petro da Colômbia. Eu acho que o modelo de governabilidade dele é o que eu tenho mais simpatia. E eu acho que o Lula precisa dar um freio de arrumação no governo dele, no comando político, no papel dele e na maneira como o PT e o governo atua no Congresso Nacional. Eu não vou cobrar da União Brasil, do PSD, do Kassab, combatividade para enfrentar a agenda neoliberal. Agora, o PT, o PSOL, o PSB, o PDT e o PCdoB têm que fazer um bloco de enfrentamento de pronta resposta. Aí tem que negociar com a esquerda. Tem que negociar com a esquerda, com as bandeiras da esquerda,
com essa frente esquerda que eu defendo. É uma frente esquerda dentro e fora do governo. Genuíno, eu queria olhar para a questão das CPIs. A gente falou do MST no começo. Essa questão das CPIs, eu estou preocupado. Te explico por quê. Essa CPI do MST, olha aqui quem são os líderes da CPI. O presidente, esse tenente-coronel Zuco, de extremíssima direita, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Primeiro vice-presidente, Kim Kataguiri, não precisa nem falar. O segundo vice-presidente, delegado Fábio Costa, menos famoso, mas se vem com delegado, se é do PP, do Alagoas, já dá para imaginar. O terceiro vice-presidente, esse Evair Vieira de Mello, que está se transformando num dos mais estridentes líderes da extrema-direita lá no Congresso, e o Ricardo Salles, o ministro da Destruição do Meio Ambiente. Eles estão, Genuíno, em 18 contra 6 das forças democráticas nessa CPI. E já estão com uma lista de convocação. A ideia é transformar a CPI num fuzilamento do MST. Você acha que isso pode ter repercussões institucionais? É verdade, o pessoal diz, o MST já passou por 5 CPIs antes e não aconteceu nada. Ok, mas era outro tempo, né? Outra correlação de força. Eu acho que não vai ter crise institucional com essa CPI. Primeiro porque, mesmo em minoria, a esquerda tem que afiar o discurso e botar na banca, botar na tela os crimes praticados pelos latifundiários no Brasil. Inclusive, trabalho similar ao da escravidão. Nós temos que botar a concentração da propriedade na mesa. Nós temos que mostrar os crimes praticados contra o MST. Eu acho que se a gente transformar essa CPI num grande debate sobre a reforma agrária, sobre o papel dos movimentos sociais, buscando apoio da sociedade, apoio internacional, eu acho que o tiro sai pela culatra. Porque esse discurso é tão agressivo, é tão violento, porque eles são do trabalho escravo, da destruição do meio ambiente, do comprometimento com queimadas, do comprometimento com a exploração escravista, isso tudo. Nós temos aqui o enfrentamento, Mauro. É a mesma coisa que eu acho da CPI do 8 de janeiro, da intentona golpista. Nós temos que enfrentar. CPI, se você tiver mesmo uma minoria combativa, que não tenha medo da direita, a direita usa a tática de apavoramento. Ela faz um discurso violento, aparentemente grandioso, para amedrontar a esquerda. Nós não podemos aceitar a ameaça, não baixar a cabeça e fazer um enfrentamento político. Até porque a causa da reforma agrária, a causa do movimento social é fundamental. O que eles querem é criminalizar o movimento social. E outra coisa, você sabe, uma CPI, quando pratica abuso de poder, você tem que recorrer à justiça contra abuso de poder. Portanto, eu acho que a gente não pode ficar temeroso, não. Já que eles criaram, a palavra de ordem é enfrentar de cabeça erguida. E dá para enfrentar. Agora, entendeu? Aí não pode ficar acuado. Quanto mais gente eles chamarem, melhor. Eles vão chamar o Ricardo Lewandowski, tudo bem, chama. Chama o governador, chama. Faz o palco da barbárie, do latifúndio, do agronegócio. Isso aí vai chocar a sociedade, vai chocar a opinião pública. Essa extrema-direita está muito ousada. Nós não podemos ficar valorizando ela demais. Entendeu? Esses caras não têm moral para vir a isso. O que eles fizeram com o país, com o Bolsonaro, o que eles lucraram, o que eles destruíram, calma lá. Então, eu acho que depende da atitude que a esquerda vai ter. No meu modo de entender, as duas CPIs, já que eles criaram, nós temos que ir para o enfrentamento. Eu preferia que a CPI do golpe fosse só do Senado. Eu acho que era melhor. Agora, tem um fator político aí, porque a disputa entre Renan e Lira virou uma disputa nacional, interferindo no rumo do Congresso, assim como a disputa isso que eu ia te perguntar. entre Pacheco e Lira. É uma disputa, não é do governo isso aí, entendeu? Sim. Agora, eu estou com algumas questões em relação à CPI do golpe, do 8 de janeiro, porque a gente terá um presidente que é um presidente lirista bolsonarista, o Arthur Maia. Está praticamente certo. Relator da emenda da precarização dos direitos sociais dos trabalhadores. Eu estava lá e ele foi o relator dessa selvageria contra a classe trabalhadora. É bom saber disso. Ele tem feito declarações
que indicam que ele tem a narrativa dele sobre o 8 de janeiro é a narrativa do bolsonarismo. Não, teve violência, quem cometeu violência precisa ser punido, mas o que precisa ser investigado é se de fato foi uma tentativa de golpe, precisamos esclarecer quem se omitiu. Então vai ter um presidente na CPI com a narrativa bolsonarista. E aí nós estamos tendo algumas baixas relevantes. O Renan, você falou da questão dele com o Lira, ele não só não será o relator, que era esperado que ele fosse, como pediu para não entrar na CPI. O Eduardo Braga, outro senador importante na CPI da Covid, está pedindo para não ser o relator, está topando ficar na CPI, mas não quer o seu relator. E ontem, mais essa notícia, que foi a do Omar Aziz, que já estava, inclusive, na lista do PSD de dado para integrar a CPI, saiu, não vai participar da CPI. O que está acontecendo, Genuíno? Olha, Mauro, essa CPI dá para tranquilamente transformar numa grande acusação contra o bolsonarismo. Primeiro, o que está acontecendo na CPI do Distrito Federal já é muito. Segundo, as decisões do Alexandre Moraes sobre a intentona e as prisões decretadas. As operações que estão em curso da Polícia Federal. Eu acho que é muita coisa que já foi feita, que está acontecendo, para esses caras quererem transformar a CPI da intentona numa abafa geral, numa grande pizza. Não vai dar. A gente precisa ser muito incompetente para deixar que aconteça isso. Agora, é uma pena essas pessoas experientes não estarem na CPI. Mas, Mauro, vamos ser claro uma coisa. As pessoas que vão para lá vão adquirir rapidamente a experiência. O mais bobo no Congresso Nacional, o mais bobo, como dizia o Ulisses Guimarães, sopra brasa e respira fumaça, solta fumaça pelos ouvidos, pelo nariz. Então, eu acho que a gente tem que apostar que vem novos quadros, novas experiências, e vai surgir, pode ter certeza disso. Eu acho que a política vai solucionar esse problema. É lamentável, mas nós não podemos ficar lamentando. Legal. Nós temos que lutar para botar a intentona no colo deles, que é isso que eles merecem, e sair do defensismo. Nós criamos uma maneira de atuar no Congresso Nacional de um governismo de baixa intensidade. Eu acho que a gente tem que elevar o clima, elevar o discurso, elevar a temperatura. Eu já disse que governabilidade, numa crise como essa, é em solo quente, é em ferro quente. Se é em ferro quente, nós temos que ter discurso forte, postura agressiva, sem sectarismo, postura radicalmente democrática, sem não aceitar ameaça, não levar de desaforo para casa. Eu acho que dá para se enfrentar bem. Eu acho que o problema não é isso aí. O grande problema do governo é a pauta econômica do Congresso Nacional. Para mim, esse é o problema. Pauta econômica, porque um setor do governo, a equipe econômica, ela está de acordo com a pauta, com o aspecto da pauta neoliberal. Esse eu acho que é o problema. As outras coisas, Mauro, a própria conjuntura vai nos ajudando. Nesse sentido, eu confio muito no papel da política e desses novos quadros que vão aparecer, tanto na CPI do MST como na CPI dos atos da intentona golpista. Acho que vai aparecer. Os fatos são muito contundentes. Perfeito. Vamos lá. Quinta-feira instalada, a CPI do MST já foi instalada, hoje tem uma primeira reunião de trabalho, quinta-feira instala-se a CPI do golpe, a CPI da tentativa do golpe de 8 de janeiro. Genuíno, vamos acompanhar semana a semana, a política vai esquentar, e é o que você falou. Fogo nos fascistas e racistas e debate entre os que são da esquerda. É fogo no sentido do combate democrático. Claro. Não é o fogo da guerra que eles fazem. Nós combatemos a extrema-direita no embate democrático, os valores democráticos, né? Com uma postura de discussão franca, sincera. E eu acho que o país, Mauro, está precisando de uma espécie de levante geral do que representa o governo Lula. Eu acho que a gente foi fazendo uma coisa muito paz e amor, muito conciliação nacional, muito apaziguamento. Eu acho que a gente tem que botar um pouco de ferve nessa história política. Valeu. José Genuíno, é isso aí. Obrigado. Terça que vem estamos juntos de novo. Um abraço. Claro, um abraço, Mauro.